Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. E hoje trago mais detalhes sobre o que ocasionou a prisão de Bolsonaro e todas as coisas acontecidas que sucederam após a prisão dele. Então, vem conferir detalhes aqui comigo agora. Confira a íntegra da decisão de Moraes que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou neste sábado 22 a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi fundamentada no alto risco de fuga do ex-mandatário, aliado à retaliação de uma vigília em frente à sua residência. Vigília de oração, só para deixar bem claro. Sim. É muito perigosa uma vigília de oração, sem dúvida nenhuma. Segundo o documento assinado por Moraes, Bolsonaro cumpre atualmente uma série de medidas cautelares e punitivas que incluem proibição de visitas, com exceções estritas, restrição ao uso de redes sociais, proibição de manter contato com réus e advogados envolvidos no processo. O magistrado citou a proximidade do condomínio de Bolsonaro com o setor da Embaixada Sul em Brasília, como fator que aumentaria o risco de evasão. Ai, digo nada. Moraes também destacou que o ex-presidente já havia planejado sua fuga para a Embaixada da Argentina. Ah, é? Mesmo, Moraes? Ai, parece que tem falta de cérebro aí, hein? Solicitando ácido político no país durante as investigações anteriores. O tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores do réu condenado tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar. Ah, meu Deus, isso é besteira demais pra mim. A instauração de uma vigília em frente à residência de Bolsonaro foi interpretada por Moraes como repetição de modus operandi da organização criminosa liderada pelo ex-presidente. Ah, agora pessoas orando viraram uma organização criminosa? Então você que tá querendo dizer que todas as igrejas do país são organizações criminosas? Ah, Moraes, você não vai querer comprar briga com cristão. Aliás, você já tá comprando, né? Mas não vai querer comprar mais briga ainda, meu cara. Você não vai querer. Você não vai querer. Utilizando manifestantes para obter vantagens pessoais. O magistrado ressaltou que a jurisprudência do STF é firme, no sentido de decretar prisão quando há evidência de intenção de se furtar a aplicação da lei penal, especialmente em caso de risco de fuga. Ah, tá. Um cara que está tomando remédios, que não fugiu até agora, que não tentou fazer nada até agora, vai querer fugir logo agora. Só rindo mesmo desse descabelado. Com isso, a decisão de prisão preventiva visa garantir a efetividade das medidas cautelares e evitar que Bolsonaro se esquive da justiça antes da execução final de sua pena. A reação de Michele Bolsonaro após a prisão do ex-presidente. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro comentou na manhã deste sábado a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Conhecida por usar versículos bíblicos para se manifestar sobre situações que considera injustas contra o ex-mandatário, Michele voltou a recorrer à fé em suas publicações. Em sua primeira postagem, ela citou o Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vê o socorro. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Escreveu, referindo-se à proteção divina sobre Bolsonaro. Em outra publicação, a ex-primeira-dama afirmou que não vamos desistir da nossa nação e que confia na justiça de Deus, sacando que a justiça humana, como temos visto, já não se sustenta. E diga-se de passagem, não é nem esse século que ela já não se sustenta, a justiça humana já é uma porcaria há muitos anos. Não só aqui no Brasil. Michele, que estava no Ceará em para um encontro com pele mulher no município de Calcaia, informou que aguardava voo para Brasília. A prisão de Bolsonaro foi decretada após a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente à residência do ex-presidente. Segundo o magistrado, o ato poderia gerar grave dano à ordem pública. Ai, uma vigília de oração vai gerar grave dano à ordem pública. É cada asneira que a gente tem que ler. Causar tumulto e criar ambiente propício para a fuga, frustrando a aplicação da lei penal. De acordo com o documento de Moraes, o ex-presidente cumpriu uma série de medidas cautelares e punitivas, incluindo proibição de visitas com exceções estritas, restrição do uso de redes sociais, proibição de contato com correios e advogados envolvidos no processo. O documento também destacou que Bolsonaro apresentava alto risco de fuga, citando a proximidade de seu condomínio com o setor da Embaixada Sul, em Brasília. O magistrado lembrou ainda que o ex-presidente já havia planejado buscar asilo na Embaixada da Argentina durante o processo que levou à sua condenação. Não vou nem ler isso aqui porque não vale nem a pena. Então, se vocês quiserem ler. Isso aqui já foi publicado pela Michelle, então eu não vou ficar lendo nesse momento, não. Eduardo Bolsonaro acusa Moraes de tentar concluir o que Adélio começou e chama
ministro de Psico. O deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifestou neste sábado após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, cumprida pela Polícia Federal por volta das 6 da manhã no condomínio solar de Brasília, Jardim Botânico. Em vídeo publicado no Instagram, o parlamentar afirmou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estaria tentando concluir o que Adélio Bispo, autor da facada contra Jair Bolsonaro em 2018, começou. Não desanimem, o nosso adversário quer que sejamos desesperados. Ele intencionalmente espera que a reação seja o desânimo e o sentimento de que já acabou. Não acabou. Somos corajosos, temos a verdade ao nosso lado e temos os instrumentos. Vamos continuar e agora, mais do que nunca, para fazer justiça no Brasil que começa com a pauta da anistia. É chegando o momento de colocar a energia máxima para não se permitir mais que o Brasil seja o quintal de ditaduras, afirmou Eduardo Bolsonaro. Em outra publicação, o deputado chamou Moraes de psicó e questionou a narrativa sobre a vigília de oração organizada pelos filhos do ex-presidente, afirmando que ninguém normal poderia acreditar que Bolsonaro, com a saúde fragilizada, pudesse fugir. Ninguém normal pode dizer que o idoso sequestrado em sua residência, cercado por dezenas de capangas da Gestapo alexandrina, com a saúde totalmente debilitada e a necessidade constante de acompanhamento hospitalar devido à tentativa de assassinato de um integrante do PSOL, possa fugir. Ninguém normal pode chamar uma vigília de oração de reunião ilícita que compromete a ordem pública. Esses são argumentos que apenas um psicopata pode usar ou aceitar. O parlamentar reiterou que o objetivo do ministro seria matar o ex-presidente e terminar o serviço que a esquerda já começou, além de chamar Moraes de capanga e acusá-lo de executar o serviço sujo do regime de exceção que visa tomar o poder e eliminar completamente a oposição política no Brasil. A diferença entre Alexandre e Adélio é apenas os dois meios disponíveis para cometer o assassinato. São dois pistoleiros de aluguel, a serviço de criminosos que sequestraram o poder do Brasil, disse Eduardo. Não é medida cautelar, prisão preventiva ou qualquer outro termo que os serviçais do regime utilizam para suavizar essa abominação. Precisamos ter a coragem de dizer exatamente o que está acontecendo. Moraes está tentando terminar o trabalho que Adélio Bispo começou. Pois é. Atualmente, nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro está proibido de se comunicar com o pai desde 18 de julho, por determinação de Moraes. Na decisão que determinou a prisão do ex-presidente, o ministro cita os filhos Flávio e Eduardo, afirmando que a vigília de orações buscava reviver a dinâmica dos acampamentos que antecedem os atos de 8 de janeiro de 2023. Além de faltar cabelo, também falta cérebro, pelo visto, né? Representando o risco de reorganização do grupo condenado por tentativa de golpe de Estado. Além disso, Moraes citou que o grupo articulou a fuga do deputado Alexandre Ramagem, atualmente também nos Estados Unidos, reforçando o entendimento do magistrado sobre a necessidade de medidas mais duras para conter ações do grupo. Arthur Lira quebra o silêncio sobre a prisão de Bolsonaro. O deputado federal, ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, manifestou-se neste sábado em sua conta na rede social X criticando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lira afirmou que a decisão judicial não se justifica e que ela prejudica o futuro do país. Em sua publicação, Lira, que foi aliado-chave de Bolsonaro no Congresso, alertou para o impacto político da medida. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro não se justifica e reabre as feridas da polarização política que se turva o futuro do Brasil. Nenhum país pode se orgulhar de ter seus últimos presidentes presos. Já faz mais de uma década que essa marcha e contra-marcha prejudica a economia, a geração de empregos e criminaliza a política. Advogado de Trump diz que prisão de Bolsonaro é insulto. Esse cara aqui, no caso. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro provocou reação imediata de figuras importantes dos Estados Unidos. Um dos pronunciamentos mais duros veio de Martin DeLuca, advogado de Trump, da Trump Media e da plataforma Rumble, que classificou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como um salto da caça às bruxas. Em uma série de publicações nesse sábado, DeLuca afirmou que a decisão de Moraes ocorre em um momento delicado rearranjo diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Na manhã seguinte, a que os Estados Unidos abrandaram as tarifas sobre o Brasil, tarifas originalmente impostas em parte por causa da caça às bruxas contra o Bolsonaro, Alexandre de Moraes escalou essa caça às bruxas para um nível totalmente novo, escreveu o advogado norte-americano. O advogado da Trump Media, empresa sob controle dos Estados Unidos, ironizou os fundamentos apresentados pelo ministro do STF para decretar a prisão preventiva. Hoje ele colocou o Bolsonaro em prisão preventiva por um raciocínio tão frívolo que se aproxima da sátira. Acho que até a sátira consegue ser mais séria do que o miolo desse careca, viu? Em seguida, DeLuca elencou os trechos da decisão que considera insustentáveis.
Uma violação do monitor de tornozelo, não especificada em sem evidência ou explicação. Uma vigília pacífica fora de sua casa e, inacreditavelmente, o fato de Bolsonaro viver a 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. Moraes literalmente argumentou que porque Bolsonaro mora a uma curta distância da Embaixada dos Estados Unidos, ele poderia tentar fugir para lá. Ah, sei. Não tentou fugir antes porque era só fácil fugir agora, né? Ai. Eu vou dar risada desse careca, viu? Satirizou o advogado. Como se os Estados Unidos sancionam Moraes por abuso de direitos humanos ou contrabandeassem para fora do Brasil. De Luca também classificou a decisão como ofensiva ao atual governo norte-americano. É difícil imaginar um insulto mais gratuito para Donald Trump e Marco Rubio. Para o advogado, a prisão preventiva, que pela lei brasileira exige provas concretas do risco de fuga ou obstrução, não foi devidamente fundamentada. Moraes não forneceu nenhuma, disse De Luca. Ele simplesmente descreveu um hipotético plano de fuga baseado em geografia, especulação e medo de uma multidão pacífica. E ele fez isso um dia depois que os Estados Unidos estenderam um ramo de oliveira sobre as tarifas. Um momento desafiador. De Luca concluiu afirmando que a decisão de Moraes não atende ao princípio do devido processo legal. Se você apoia Bolsonaro ou não, prender o ex-presidente com base em sua distância de carro da Embaixada dos Estados Unidos não é o Estado de Direito. É má-fé. É política. E antes que algum abençoado petista ou de esquerda venha dizer ai, Moraes está certo. Passa pano pra esse aqui que eu quero ver. Moraes não puniu Collor por desligar a tornozeleira. Deu branco na memória de vocês, né, esquerda? Tenho certeza de que deu. Ou da tornozeleira eletrônica por ex-presidentes voltou ao centro de debates depois de Jair Bolsonaro ser acusado de tentar sabotar o equipamento na madrugada deste sábado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou o fato como motivo para determinar a prisão preventiva do ex-chefe do Executivo. Fernando Collor de Mello, que também é um ex-presidente, enfrentou situação semelhante há 6 meses, quando ficou desconectado da tornozeleira eletrônica por 36 horas. À época, Moraes, que era o relator do processo, não optou por prisão imediata. Claro que não. É amiguinha, né? Segundo a defesa de Collor, a falha não foi proposital e ocorreu durante o período de adaptação ao uso do aparelho. Collor cumpre prisão domiciliar desde maio, depois de ser condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. 2 dias depois da instalação do equipamento em Maceió, houve violação. No entanto, o fato só veio a público em outubro, depois de relatório da Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social. Moraes solicitou à defesa de Collor explicações sobre o caso. No pedido de prisão domiciliar apresentado na sexta-feira, os advogados de Bolsonaro citaram o episódio de Collor. O defensor Paulo Cunha Bueno alegou que ambos os casos são parecidos e destacou o delicado estado de saúde do ex-presidente. As doenças são consequências do atentado sofrido em 2018. A defesa pediu que Bolsonaro tenha direito à prisão domiciliar humanitária. Os advogados alegaram a ausência de condições seguras para ele em presídios, assim como foi decidido no caso de Collor, conforme registrado na solicitação encaminhada ao STF. Defesa de Bolsonaro pede prisão domiciliar humanitária alegando confusão mental provocada por medicamentos. Que é o que explica o fato de ele ter danificado a tornozeleira. Porque sim, caso vocês não saibam, petistas burros, esquerdistas burros, há medicamentos que eles podem sim causar muitíssima e grandíssima confusão mental. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando que o estado de saúde do ex-chefe do Palácio do Planalto está comprometido e que ele apresenta quadro de confusão mental possivelmente induzido por medicamentos. O pedido foi protocolado na tarde deste domingo, hoje, juntamente com explicações de defesa sobre a violação do uso da tornozeleira eletrônica, um dos fatores que resultaram da prisão preventiva de Bolsonaro. Segundo os advogados, o vídeo divulgado que mostra a tornozeleira violada comprova que não houve tentativa de rompimento do aparelho. Durante o feriado, o peticionário Bolsonaro começou a apresentar novos efeitos colaterais em razão das diferentes medicações prescritas, passando a ter pensamentos persecutórios e distantes da realidade. Conforme o boletim médico divulgado pela imprensa pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento do peticionário, este quadro de confusão mental pode ter sido causado pela interação indevida de diferentes remédios, afirmou a defesa em manifestação encaminhada ao STF. De acordo com o documento, 2 médicos que atendem Bolsonaro registraram para o ex-presidente que o ex-presidente apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente causados pelo uso da pregabalina, medicamento receitado por outra médica. A droga, utilizada para a crise de soluço, pode ter efeitos colaterais que incluem alterações do estado mental. Foi dentro deste contexto que o peticionário, conforme esclareceu na audiência de custódia, estava com alucinação e de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa.
Em razão do quadro de confusão mental, não buscou, portanto, retirar do dispositivo, explicou a defesa. Os advogados reforçaram que a possível violação da tornozeleira durante a madrugada evidencia que Bolsonaro se encontra em situação delicada, reforçando o quadro de confusão mental. Por isso, pedem que Moraes reconsidere a prisão preventiva e conceda a prisão domiciliar humanitária. Após o protocolo, o ministro do STF determinou que a Procuradoria-Geral da República, liderada por Paulo Gonet, terá o mesmo prazo de 24 horas para apresentar sua manifestação sobre o pedido. Na manhã de domingo, Bolsonaro passou por audiência de custódia que manteve a sua prisão na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília. Durante o procedimento, realizado por videoconferência, ele explicou que tentou violar a tornozeleira eletrônica após ter sofrido um surto e negou qualquer intenção de fuga. É claro, né? Porque depois de tanto tempo já de preso dentro de casa, ele queria fugir logo justamente agora, né? O ex-presidente afirmou acreditar que o episódio foi causado por uma alucinação provocada por medicamentos. Segundo o documento do STF, Bolsonaro declarou que desenvolveu certa paranoia entre sexta-feira e sábado, após ingerir 2 medicamentos prescritos por médicos diferentes, pregabalina e sertralina. As substâncias, segundo ele, interagiram de forma inadequada. O tratamento com os remédios havia começado cerca de 4 dias antes dos acontecimentos que resultaram em sua prisão. Ele detalhou ainda que estava com o sono picado e resolveu mexer na tornozeleira com o ferro de soldar. O depoente afirmou que estava com a alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa. Registrou o documento do STF. A defesa ressalta que o pedido de prisão domiciliar humanitária visa garantir o acompanhamento médico adequado de Bolsonaro, em razão do uso de medicamentos, que atuam no sistema nervoso central e proteger a integridade física e mental do ex-presidente. E agora vamos escutar palavras de Paulo Mansur. Bolsonaro pode engolir o próprio vômito enquanto dorme. O quadro clínico dele é grave, diz Paulo Mansur. Aliado da família Bolsonaro, Paulo Mansur afirmou nesse sábado que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta um quadro da saúde debilitado durante o período em que permanece sob custódia. Segundo o deputado estadual de São Paulo, Bolsonaro teria passado 23 horas seguidas com crises ininterruptas de soluço, quadro que costuma ocorrer em momentos de estresse físico e pode apresentar riscos associados à broncoaspiração. Mansur relatou ainda que, durante a visita feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira, Bolsonaro foi encontrado dormindo no chão, acompanhado do filho Carlos Bolsonaro, que permaneceu ao lado do pai para tentar aliviar o desconforto causado pelas crises. De acordo com o relato, Carlos teria optado por permanecer no chão para monitorar o risco de engasgo enquanto o ex-presidente dormia. No mesmo vídeo, Paulo Mansur contestou informações divulgadas por veículos de imprensa e por fontes da Polícia Federal sobre a conduta do senador Flávio Bolsonaro. Reportagens mencionaram que o filho mais velho do ex-presidente teria feito uma convocação de apoiadores, o que poderia ser interpretado como risco à ordem pública ou tentativa de mobilização política. Vamos ouvir agora Paulo Mansur. O Brasil está assistindo a uma crueldade que ultrapassa todos os limites. De ontem para hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou 23 horas soluçando, 23 horas seguidas sem parar. E ontem, o Nicolas Ferreira visitou o Jair Bolsonaro e relatou que ele estava dormindo no chão com o seu filho Carlos Bolsonaro para aliviar o soluço dele. Olha só. Carlos Bolsonaro dormiu lado a lado com seu pai no chão para cuidar do próprio pai, para impedir risco de broncoaspiração, aquele risco real, sério, que a pessoa pode engolir o próprio vômito durante o sono. Essa é a verdade que ninguém mostra. Mas o absurdo não para por aí. Agora estão tentando jogar nas costas do Flávio Bolsonaro a responsabilidade dessa prisão. Alegam isso. A matéria da Folha, Estadão, relatos da própria Polícia Federal, que ele teria feito uma convocação a apoiadores. E essa convocação, sabe do que foi? Um pedido religioso, um pedido para as pessoas rezarem pelo seu pai. É isso mesmo, gente. Por causa que um filho ama o seu pai, por causa de uma manifestação de fé, eles dizem que Bolsonaro poderia fugir. Olha aonde vai tudo isso, a maldade da injustiça, né? Falando que isso causaria um tumulto. Ele pediu oração, gente. Estão usando isso para justificar a prisão de um homem debilitado, doente, vulnerável, né? Agora, Flávio, quero falar para você. Você não tem culpa de nada. Você é filho, você ama. Filho protege. Filho sofre junto. A culpa não é sua. A culpa é do sistema que perdeu a noção da humanidade, né? O que eles estão fazendo é perverso, não é político, é uma vingança. E o Brasil inteiro sabe disso.
Hoje, prender Bolsonaro nessas condições, soluçando, fraco, dormindo no chão, ao lado do próprio filho, não é justiça. É uma perseguição, é uma crueldade, é um retrato de um país que perdeu o rumo, mas nós não vamos nos calar. Nós não vamos abandonar o presidente Bolsonaro e não vamos abandonar a família de vocês. Flávio, Carlos, Eduardo, Renan, vocês não estão sozinhos, vocês estão com o povo brasileiro. Eu sou Paulo Mansur, deputado estadual aliado do presidente Bolsonaro. Comentem esse vídeo, tamo junto. É isso, meus queridos. Então, o que vocês acharam dessas notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.